Oi, a nossa aula de hoje é sobre aplicações de compressas quentes e frias, tá? A gente vai ver um pouquinho as finalidades das aplicações, tá? E em que situações a gente utiliza a compressa quente e a compressa fria. As compressas, então, elas podem estar úmidas, tá? Tanto molhadas com água quente ou água fria, tá? Ou então elas podem ser secas. O calor ele vai agir então de maneira que ele vai estimular e vai acalmar, tá? De acordo com a temperatura que a gente utilizar e aplicar no local. Geralmente, então, se aplica num período de até 20 minutos o calor, tá? Após esse tempo, daí não é mais recomendado, até porque se a gente utilizar uma compressa quente, né, molhada quente, ela vai esfriar a partir dos 20 minutos. O calor moderado, então, nós vamos utilizar para relaxar os músculos, e o calor que é um pouquinho mais elevado, ele vai auxiliar na circulação, tá? Vai fazer vasodilatação no local aplicado e vai diminuir, então, a dor local no local da aplicação. Então, algumas indicações das compressas quentes, então, são nas dores musculares, em hematomas, em furúnculos, torcicolos e antes dos exercícios, tá? Como benefício, a gente vai ter, então, um aumento de fluxo sanguíneo no local aplicado, um aumento da mobilidade e promoção do relaxamento também no local aplicado da compressa quente. Aqui então, né, novamente, tá? Vai relaxar os tecidos, vai facilitar então a supuração, tá? Aquela ferida, ou enfim, aquele local que tá para supurar, ele vai fazer uma vasodilatação no local e vai supurar mais fácil essa ferida, tá? Vai aliviar então na congestão, vai aumentar a circulação no local, porque ela faz uma vasodilatação local, tá? E também aquece e dá conforto para o paciente. Algumas contraindicações, então, para a aplicação das compressas quentes, então, é quando o local que eu vou aplicar a compressa, né, como um efeito da compressa quente é vasodilatação, dependendo, pode aumentar a dor, tá? Então, nesses pacientes, então, é contraindicado, porque vai aumentar a dor. Se então a expansão de líquidos e gases incomodar o paciente também é contraindicado. Raras vezes então é aplicado na cabeça, tá? Então geralmente é contraindicado as compressas quentes na cabeça. Se a gente precisa evitar então uma supuração, contraindicado. Em alguns traumas imediatos também, porque vai causar vasodilatação e vai aumentar o extravasamento de sangue neste local. Então, também é contraindicado. O calor seco, então, a gente vai utilizar para aliviar a dor e inflamação. E ele é aplicado em forma de bolsa de água quente, tá? Bolsa elétrica ou raios infravermelhos. A bolsa de água quente ela deve estar numa temperatura de aproximadamente 50 graus, tá? E deve-se colocar 3 quartos da bolsa completa com água, tá? Nunca totalmente cheia. E aquecer, então, serve então para aquecer pés, mãos e locais onde haja então suporte ósseo, tá? Se for então para utilizar no abdômen e na região epigástrica, a gente utiliza 1/3 da bolsa com água. O calor úmido, então, a gente é indicado nos processos inflamatórios, articulações, osteomusculares, tanto agudo como crônicos, em artrites, artroses, reumatismo, lombalgias, tá? Em todas essas situações. Então, utiliza-se a compressa quente, tá? Não se deve utilizar, como antes falado, tá? Em região de cabeça e também na área cardíaca, tá? Então, em extremos e raros casos, a gente utiliza na cabeça, tá? Em alguns casos para aliviar a dor, mas o ideal é não utilizar na cabeça, tá? Alguns cuidados, então, que a gente deve tomar após a aplicação das compressas quentes, tá?
É sempre cobrir bem o paciente, tá? Dos pés ao ombro, tá? Para evitar a passagem de corrente de ar. Observar a coloração da pele. Se for compressa úmida, torcer bem a compressinha, tá? Não deixar ela pingando. Atentar então para o risco de queimaduras, tá? Para não causar uma queimadura no meu paciente. E não deixar, então, ultrapassar um tempo de 20 minutos, tá? Pois após os 20 minutos, a compressinha ela já não vai mais estar quente e a bolsa de água também, tá? Ela tende a esfriar, então, a partir dos 20 minutos já não vai ser mais benéfico. E crianças e idosos que têm a pele um pouco mais fina, tá? A gente deve sempre lubrificar antes das aplicações das compressas. Atentar então para nunca pôr a bolsa de água quente diretamente sobre a pele do paciente, tá? O ideal é sempre que a gente envolva as bolsinhas, envolvê-las com um paninho, uma compressa, tá? E quando a gente for torcer elas, se estiver muito quente, usar luvas de borracha para fazer essa torção do tecido. O frio, então, ao contrário do calor, vai restringir a circulação local, vai fazer uma vasoconstrição, tá? Na área que for aplicado. Vai diminuir, então, a incidência dos hematomas, vai aliviar dor local, em casos, então, de traumatismos agudos, como torções, luxações ou contusões. Então, as indicações para as compressas frias, então, pancadas, né? Então, eu tenho uma pancada, eu aplico compressa fria, vai fazer vasoconstrição no local e vai diminuir o hematoma, tá? Após injeção, dor de dente, tendinite, depois do exercício. Então, qual que é o benefício que vai trazer para o paciente? Vai diminuir o fluxo sanguíneo do local, diminuindo assim o inchaço, diminuindo a inflamação e evitando hematomas. Tá? Também a gente utiliza bastante essa primeira indicação aqui, baixar a febre, é uma das utilidades das compressas frias que a gente mais usa, tá? Então, pacientes com temperatura acima de 37,4 graus Celsius, a gente pode estar aplicando uma compressinha fria sobre os membros, sobre o tórax, abdômen, tá? Para diminuir a temperatura. Então, para baixar a febre. Diminuir a congestão e inflamação, controlar hemorragias, diminuir a dor, conter edema e pós-trauma imediato também, tá? Algumas contraindicações, então, são êxtases circulatórias, tá? Porque daí vai aumentar mais ainda a diminuição do fluxo sanguíneo no local. Estados de desnutrição em pacientes debilitados ou idosos, tá? A gente pode estar utilizando, então, o frio seco a partir da bolsa de gelo, né? Ou o frio úmido, então, que são as compressas frias que são aplicadas imediatamente, ou então após e nas 24 horas seguintes ao acidente, por exemplo, se for um trauma. E pode ser aplicadas também no peito, cabeça, pescoço, abdômen, coluna, enfim, várias regiões do corpo. Alguns cuidados, então, tá? Quando aplicar na cabeça, colocar firmemente sobre a região a ser tratada, tá? O mais comum, então, é na região frontal e acima dos ouvidos. Molhar a toalha, então, em água gelada, torcer para não ficar gotejando, né? Pingando. Aplicar no local e substituir, então, elas antes que esquente, tá? Geralmente, paciente com febre, febrícula, você aplica a compressa, logo ela seca, ela começa a aquecer, então tem que realizar essa troca bem frequente. Quanto mais grossa, então, for a compressa, mais ela levará, então, para esquentar, então, melhor mais grossinha, ela vai ficar mais tempo geladinha. Se for gelo, então, quebrar ele em pedaços pequenos, colocar dentro da bolsa apropriada para isso, né? E também, da mesma forma que o calor seco, o frio seco, né? A gente deve sempre envolver ele em uma toalhinha ou em uma compressa e aplicar, então, no local desejado. As temperaturas ideais, então, que são utilizadas nas aplicações da compressas, as frias, então, de 15 a 20 graus, quentes de 40 a 45, mornas de 25 a 35 e as bem quentes um pouco mais de 45 graus, tá? De 45 a 50 graus.
A tampa da bolsa, então, da água quente deve estar sempre deve ser amarrada à bolsa, tá? Verificar, então, a integridade da bolsa antes do uso, não tá danificado, não tem rachadura. E sempre envolvê-la, tanto na bolsa quente como na fria, envolvê-la com tecido antes da aplicação no paciente. O local sempre deve ser observado, tá? Se não está causando queimadura, enfim, deve sempre se observar a coloração da pele do paciente no local que a gente aplicou as compressas ou, né, o calor ou o frio. Ao guardar a bolsa, tá? Sempre limpinha e seca e preenchida com ar, tá? Para ela não colabar dentro, né, a bolsa. Então, a nossa aula sobre calor, tá? Aplicação de compressas quentes e frias foi essa. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, só me chamar.